Olá, 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 moçada! Professor Buck de Biologia. Vamos trabalhar aí mais uma questão de Biologia 1, só que agora da segunda apostila de Biologia. Né? Uma questão falando com você um pouco sobre tecidos, estruturas formadas por várias células. Então vamos ali no enunciado, ó. A observação microscópica de um corte de tecido revelou a presença de uma camada de células cilíndricas sobre uma membrana basal, dá para encontrar chamando de lâmina basal também. Imediatamente acima desta camada observam-se células poliédricas e na superfície uma camada de células pavimentosas. A descrição permite identificar o material como pertencente ao tecido... Ele está falando de qual tecido? Você tem que conseguir identificar os tecidos a partir das informações que ele dá no enunciado para você. Quais tecidos existem? A gente trabalha com 4 tecidos em animais: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. O tecido epitelial, você está trabalhando com os revestimentos do corpo, revestimentos tanto internos quanto revestimentos externos, né? Então, revestimento de cavidade nasal, revestimento da boca por dentro, de outras regiões, né? Revestimento de órgãos, que nem pulmão. Você tem revestimento, você está falando de tecido epitelial. E a parte das glândulas, lacrimal, salivar, mamária, glândulas de hormônios, todas as glândulas também estão associadas com o revestimento quando a gente trata aí de tecido epitelial. Então, tecido epitelial, revestimento e glândula. E as células no tecido de revestimento tá uma célula juntinha com a outra. Então, ele fala de células cúbicas, células prismáticas, células cilíndricas. Quando ele está falando da forma das células, definindo o número de camadas de célula, essa é a dica que você vai usar para identificar que é tecido epitelial, né? Tecido epitelial com uma camada de células, epitelial simples, epitelial estratificado com várias camadas, com células cúbicas. Então, quando ele fala do número de células, do número de camadas de células, da forma das células, isso é característica de tecido epitelial. O conjuntivo, tecido conjuntivo, ele é um tecido com as células mais afastadas. Então, existem vários tipos de tecidos que aparecem como conjuntivos, né? O tecido conjuntivo ósseo, o conjuntivo cartilaginoso, cartilagem e osso são conjuntivos. O sangue é um exemplo de tecido conjuntivo, tecido que tem células afastadas. Tendão, ligamento, a camada da derme, o tecido adiposo, as gordurinhas, todos esses são exemplos de tecido conjuntivo. Cada um vai ter o seu papel. Tecido ósseo, sustentação, tecido cartilaginoso, trabalha ali dependendo da região com uma flexibilidade, uma resistência, né? O sangue com transporte. Então, o tecido conjuntivo, você tem células afastadas. Então, o exercício vai trabalhar diferenciando o tecido conjuntivo pelo que você encontra entre as células. Agora, outro tecido é o muscular, onde a gente tem células capazes de fazer contrações, células capazes de diminuir de tamanho e elas provocam movimentos quando elas fazem as contrações. Movimentos do rosto nas expressões, movimento do olho, da pupila, dos pelos ficando em pé quando a gente tem um arrepio, né? Qualquer movimento do nosso corpo está associado a tecido muscular. Então as células do tecido muscular são células alongadas, né? E são capazes de fazer contração. Contração muscular também gera calor, acaba mantendo o corpo quentinho a 36 graus. Agora, o tecido nervoso, aí a gente está falando daquele tal de neurônio, vários neurônios trabalhando juntos, e os neurônios são células associadas à percepção e transmissão de informações, tais do impulsos nervosos, né? O neurônio é uma célula que, quando a gente encosta nele, mudam algumas características da membrana plasmática, entra sódio no neurônio, gerando uma reação em cadeia que a gente chama aí de impulso nervoso, né? Então, os neurônios são células excelentes para trabalhar com percepção de luz, percepção de som, de pressão, temperatura, né? Percepção de códigos de tempo, enfim, percepção do ambiente, vontade de fazer xixi, dor de barriga, tudo que tem associado à percepção, a gente associa aí com tecido nervoso. Então, epitelial, revestimento e glândula, conjuntivo, esse pacote de tecidos com células afastadas, osso, cartilagem, tecido muscular fazendo contração e o tecido nervoso aí com os neurônios associados à percepção e coordenação no nosso corpo. Então, olha o que o enunciado está perguntando para você, né? A observação microscópica de um corte de tecido revelou a presença de uma camada de células cilíndricas. Então, ele te deu 2 dicas. O número de camadas de célula, uma camada. E a forma das células. Está discutindo o número de camadas, está discutindo a forma das células. Ele está falando sobre tecido epitelial. É o tecido que vai discutir quantas camadas tem, se a célula é quadrada, achatada, tipo pavimentosa, ou alongada, tipo prismática. E sempre o revestimento, o tecido epitelial de revestimento, está colado
colado no nosso corpo por uma camada chamada lâmina basal. Então, são células cilíndricas em uma camada aderida à lâmina basal. Ele deu as características do tecido epitelial de revestimento para você. Então, essa descrição permite identificar o material como pertencente ao tecido nervoso, epitelial, muscular, conjuntivo, cartilaginoso. Cartilaginoso é um tipo de conjuntivo. Muscular, o enunciado não falou de contração. Nervoso, nem tem o neurônio sendo citado. Então, sobra o tal do tecido epitelial, alternativa B. Questão tranquila de pegar, moçada. Já trabalha com todas as características dos tecidos para você pegar num outro enunciado, numa questão, já ali no próprio enunciado, a dica para você saber que tecido que é. Muito tranquilo, histologia animal cai sempre, então vale a pena separar epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que é garantido que cai. Se não cair isso, a gente faz cair no ano seguinte, não tem problema. Valeu, moçada! Um abraço!